Olá pessoal, aqui é a Luciana Klein e nós estamos de volta para a nossa aula número 5. Antes de começar essa aula, você já tem os arquivos PDF e DWG para poder acompanhar? Vai lá no site CAD-Klein e faça download gratuito do arquivo PDF e do arquivo DWG para que você possa acompanhar esta aula, ok? Então vamos lá, nesta aula nós vamos aprender a modelar e a montar a estrutura do nosso playground. Vamos lá. Para facilitar, eu fiz uma isométrica com cada peça nomeada e a tabela ao lado fornece mais informações para você sobre cada uma delas. Vamos começar pela peça A. São 6 peças. Então, a peça A tem a espessura de 50 e são 3 peças de cada lado. Então, vamos lá. A peça A é esta peça aqui. Eu já deixei o perfil desta peça pronto para que você possa trabalhar. Vamos começar usando o comando extrude na peça A, com altura de 50. Muito bem. Então, agora vamos analisar o que nós vamos fazer. Primeiro, eu vou mover essa estrutura que já está pronta um pouquinho mais para cá, para que a gente tenha uma área melhor aqui de trabalho. Para colocar essa peça na posição correta, nós primeiro vamos alinhar a base dela com o eixo X. Então, nós vamos criar uma linha com o orto ligado na direção de X. E nós vamos usar o comando Rotate normal, o comando de 2D, só que com a opção referência. Rotate, selecionamos a peça, ponto base, e agora nós vamos pedir a opção R de referência. E clicamos o ponto base novamente e o segundo ponto, que é esse daqui. Eu vou desligar o orto para que você veja, olha só. Agora sim, eu vou alinhar com o eixo X. Pronto, já está alinhado. Muito bem, agora eu preciso fazer um mirror desta peça. Mirror. E eu vou pegar qualquer ponto aqui, ó. Com o orto ligado. Clico na direção desejada e pressiono Enter. Pronto, a nossa primeira dupla de peças A já está pronta. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso rotacionar esta peça para que ela fique de pé, ela está deitada. Então, agora eu uso o comando 3D Rotate. Então, vamos lá. 3D Rotate. O ponto base agora tem que ser qualquer ponto aqui na linha do eixo X, pode ser este ponto. E agora eu vou escolher qual é o eixo de rotação, é o eixo X. Clico na direção em que o objeto está deitado e giro o cursor e daí clico na posição desejada, na rotação que eu quero. Pronto. Agora vamos ver as distâncias das outras duas duplas, né? Distância interior aqui, olha, 1.400 e 1.750. Então, nós podemos criar uma linha aqui com o orto ligado, 1.400 para aquela direção. E faço a cópia. E outra linha, 1.750. E faço outra cópia. Prontinho. Então, as 6 peças A já estão prontas e na posição definidas no projeto. Agora, vamos fazer a peça B. São 4 peças que estão apoiadas nas duplas de peça A. A peça B também tem 50 de espessura. Podemos utilizar o Press Pull
Agora, nós vamos rotacionar a peça B baseado em uma linha alinhada ao eixo Y. O comando é o mesmo, rotate, clico em ponto base, peço a opção referência, ponto base, segundo ponto e o terceiro ponto. Pronto. Fazemos um mirror. E rotacionamos. Agora, nós vamos copiar essa dupla de peças B, que fica apoiada na dupla de peça A. Copy. Ponto base, este ponto. E o ponto de destino, este ponto e este ponto. Agora, nós vamos fazer a peça C, que é esta peça aqui, que fica entre as duas peças B. A peça C tem 1.400 de extrusão. Vamos fazer uma cópia da peça C. Usar o comando extrude. E o comando rotate. Agora, nós vamos mover esta peça para o lugar que ela deve ficar. Move daqui para cá. Se você percebeu, esta peça não está alinhada corretamente ainda, certo? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que girar esta peça para que ela fique alinhada à peça B. Você pode ver isso aqui, ó. Tá vendo que ela não está alinhada corretamente? Nós precisamos girar o plano XY para que fique de pé no lugar do ZX. Então, para isso, nós vamos girar a UCS. Eu vou mover aqui a minha prompt line para o lado para que fique fácil de visualizar. Então, eu clico na UCS e clico na grip do Y e trago para cima, ó, e clico. Então, eu girei o plano. Agora, eu consigo usar o comando rotate com a opção referência para que essa peça fique alinhada a esta daqui. A peça C seja alinhada corretamente à peça B. Então, vamos lá. Comando rotate normal. Seleciono a peça C. Ponto base, este. R de referência. Ponto base novamente. Segundo ponto ali na peça. Eu vou dar um zoom ali, olha. E o terceiro ponto, ó, você está vendo ela girar? Então, o terceiro ponto aqui para que ela fique alinhada corretamente. Para voltar ao CS normal, eu posso utilizar o comando UCS e Enter 2 vezes. Mas eu posso, antes disso, usar o comando Mirror. Ó. Para fazer o espelhamento da peça C lá do outro lado. Agora, nós vamos mover essas peças para a estrutura. A próxima peça é a peça D. São 4 peças. E a espessura dela é de 10. Vamos fazer uma cópia, então, desta peça para cá. Extrude de 10. Agora, nós vamos girar essa peça para que ela fique de pé. Pronto. Nós podemos aproveitar
que o nosso plano XY está nessa mesma posição para alinhar esta peça à estrutura. Então, nós podemos primeiro mover esta peça aqui. E vamos usar o comando rotate. Note que o ponto base é naquele ponto de trás ali da peça. Esse aqui, olha, que é um ponto em comum da peça D com a peça A. Este endpoint. Opção R de referência, clicamos o primeiro ponto novamente, o segundo ponto na peça, e o terceiro ponto nós vamos usar a opção Nearest, para pegar qualquer ponto nessa aresta da peça A. Prontinho. O que falta fazer agora é mover, então, esta peça, agora ela já está na posição correta, pegando este endpoint aqui e colocando naquele endpoint da peça B. Olha só, certinho. E, para finalizar, fazemos um mirror desta peça. Um ponto aqui no meio. F8 ligado, cursor ou para cima ou para baixo, clico e Enter. Ok, agora eu posso copiar essas duas peças lá para trás, olha. Copy. O ponto base agora vai ser este aqui, nesta peça, na peça D. E o ponto de destino vai ser lá. A próxima peça é a peça E, que é esta moldura, que na verdade é a base para o tablado. Então, a peça E, ela tem 150 de altura e ela está a 1050 do chão. Então, aqui está a peça E. Eu vou copiar esse retângulo para cá, para que eu possa trabalhar e criar, então, essa moldura, que é a base do tablado, tá? Nós temos dois retângulos que eu vou transformar em region e vou criar aqui esse buraco no meio com o subtract. Então, eu vou usar o extrude com o valor de 150. Muito bem. Agora, como que eu vou centralizar, né, essa moldura, essa base, aqui embaixo da minha estrutura, para que depois eu possa subir essa caixa, né, essa moldura, 1050. Então, eu posso fazer uma linha diagonal aqui e uma linha diagonal aqui, pegando os pontos externos aqui, os endpoints externos. Aí eu vou mover esses objetos, utilizando o midpoint desta linha como ponto de origem e o midpoint desta outra linha como ponto de destino. Agora eu utilizo o comando Move, clico um ponto qualquer fora, com o orto ligado, coloco o cursor para cima e digito a altura que eu quero, a distância que eu quero mover, 1050. Agora nós vamos desenhar as peças F e G. O formato é o mesmo, o que muda é o tamanho da extrusão. Então, a peça F tem 1750 e a peça G tem 1400. Vamos estudar, então, a peça F.
1.750 e a peça G, 1.400. Vamos copiar essas peças para cá, girar ambas e colocar essas peças aqui no lugar. Endpoint com endpoint, olha só. E está pronto. Apenas para lembrar, se a sua UCS estiver girada e você quiser deixá-la na UCS padrão, você pode digitar o comando UCS e pressionar Enter 2 vezes. E chegamos ao fim da nossa aula número 5. Eu espero você para nós continuarmos a nossa modelagem do Playground na aula número 6. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, dá um like, comenta, compartilha. Vai lá no meu canal e se inscreve também. E não se esqueça, os arquivos do curso estão disponíveis gratuitamente no meu site. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigada e até semana que vem.